Bem-vindos ao Politerra. Eu sou o Rodrigo Couto e hoje o vídeo começa com um questionamento, com uma hipótese. Bem, e se o Brasil adotasse o parlamentarismo? Antes de tudo, eu quero deixar claro que isso é uma hipótese, é um cenário hipotético no qual o Brasil considera trocar o presidencialismo e adotar o parlamentarismo. Não é uma defesa do parlamentarismo. É necessário, então, nesse cenário, considerar quais seriam as vantagens ou desvantagens desse processo político, desse processo de ruptura. E essas vantagens e desvantagens devem ser avaliadas historicamente. Além disso, modelos que funcionam em outros países podem não funcionar na realidade brasileira. Mas então vamos lá. Como é que nós podemos entender esse cenário hipotético? Primeiro, o que é parlamentarismo? O brasileiro médio tem alguma compreensão do sistema presidencialista, até porque ele vota em um presidente da República. E ele vota também para escolher os componentes do Congresso. O brasileiro também sabe, com alguma familiaridade, alguma autoridade até, que nós temos três poderes. Temos o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Essa divisão entre poderes, ela é comum em todos os estados modernos. É essa separação que, mais ou menos perfeita, serve para você identificar o que é o presidencialismo e o que é o parlamentarismo. Se no presidencialismo nós temos uma separação perfeita entre essas três funções, ou melhor, entre esses três poderes, no parlamentarismo nós não temos essa separação perfeita. Usando a linguagem do presidencialismo, que é a nossa linguagem, no parlamentarismo seria possível afirmar que não existe uma separação perfeita entre, de um lado, legislativo e do outro lado, executivo. Como é que isso funciona? Em um país que adota o presidencialismo, nós temos uma eleição para escolher os componentes do Congresso, os nossos representantes, e uma eleição para escolher o chefe de executivo. No parlamentarismo, não. Nós temos um processo eleitoral que leva à composição do parlamento. Após a composição do parlamento, uma maioria, que pode ser composta por um único partido ou por uma coalizão de partidos, vai escolher um primeiro-ministro. Vai ser composto um ministério, e esse ministério é o que nós chamamos aqui de governo, e esse ministério vai ter origem numa maioria. Então vejam, o povo não escolheu de um lado um corpo legislativo e de outro lado um corpo executivo, ou um poder executivo. Ele escolheu essencialmente representantes, e esses representantes, de forma indireta, constituem um governo, caso exista uma maioria. Esse é o traço fundamental, essencial de um parlamentarismo. E muitos países adotam o parlamentarismo, mas essa distinção entre presidencialismo e parlamentarismo, ou seja, essa relação entre os poderes que é diferente, é o traço essencial para você identificar e distinguir o parlamentarismo. Com base nesse traço essencial, nós podemos pensar as vantagens e desvantagens do parlamentarismo, porque no nosso cenário hipotético, esses seriam os critérios para julgar o que poderia ou não ocorrer. E quando nós vamos para as vantagens, nós precisamos primeiro saber o seguinte, que após essa composição do governo, ou seja, de um ministério, que vai ser encabeçado por um primeiro entre iguais, ou seja, um primeiro-ministro, vai ser apresentado um programa de governo. E esse programa de governo vai ser apresentado ao parlamento. Desse modo, com essa apresentação,
o governo se torna responsável perante o parlamento pela execução desse programa de governo. Ou seja, o parlamento fiscaliza a atuação do governo. Mas isso não é possível sem a chamada confiança. E o que é essa confiança? Quando o parlamento retira a confiança, ou seja, afirma que não acredita mais na possibilidade ou na capacidade desse governo de continuar a conduzir os negócios públicos, eles retiram essa confiança e, retirada essa confiança, o governo cai. Normalmente o efeito é de dissolução do parlamento, novas eleições e, após essas eleições, a constituição de uma nova maioria que vai levar a um novo governo. E a vantagem se a primeira vantagem, pelo menos, é um dinamismo no governo. Se eu tenho a maioria, se eu sou o primeiro-ministro e tenho a maioria, o governo não vai ter tantos custos políticos para a aprovação de leis. Em geral, quando o parlamentarismo funciona, ele vai ter esse dinamismo, essa possibilidade de aprovar leis sem um grande custo político. É diferente de um país presidencialista, no qual o presidente pode ser de um partido ou de uma posição no espectro político, e o parlamento pode ser composto por pessoas de outros partidos ou de um outro extremo do espectro político. Nesse caso, ou seja, nesse caso em que parlamento, na verdade Congresso, que é um parlamento, mas Congresso e presidente não se entendem, você vai criar custos muito elevados para a aprovação de leis. Críticos do presidencialismo dizem que é isso, por exemplo, que leva à corrupção e a trocas de favores para a aprovação de leis. Além dessa vantagem de dinamismo, ou seja, com uma maioria é mais fácil aprovar leis, você teria a vantagem do momento em que é necessário afastar os administradores, ou seja, no caso do parlamentarismo, o governo. Qual seria essa vantagem? Bem, nós sabemos que no presidencialismo nós temos o processo de impeachment. Esse processo ocorre quando é necessário afastar o chefe de executivo. E como processo, o nome já diz isso, é um processo, mesmo que seja um processo que no fim leva a um julgamento que é político, ele possui etapas. Ele possui a necessidade de julgar indícios e ele não é um processo necessariamente rápido, ele pode ser um processo demorado. Essa demora é bastante traumática para a vida política da nação. No parlamentarismo, não. Com a simples retirada da confiança que eu mencionei anteriormente, o governo cai. Vai ser necessário recompor a maioria com novas eleições e ter um novo governo. Essas são as duas vantagens, como eu falei, do parlamentarismo. Dinamismo na aprovação de leis com uma maioria e rapidez no afastamento dos governantes. Então, se essas são as vantagens, quais são as desvantagens do parlamentarismo? A primeira desvantagem estaria relacionada à necessidade de manter essas maiorias. Porque vejam, essa maioria é muito boa quando ela existe, mas se ela não existe, ou se ela existe apenas no momento após a eleição e ela se desfaz eventualmente, por exemplo, com o fim de uma coalizão, ou com um desentendimento, ou um escândalo, ou qualquer outro fator, o governo vai perder sua base de apoio, mesmo que esse seja um governo competente. Ele vai perder essa base de apoio. E isso pode levar a uma situação na qual o país ou fica sem governo após sucessivas eleições, que seriam eleições após as quais ninguém chega a um consenso ou a formação de uma maioria, ou seria o caso de um governo que já existe, já trabalha, pode ser até mesmo um governo que tem elevada aprovação popular, mas que em função do fim de uma maioria parlamentar cai, o que leva a novas eleições. A maioria que possui relação com o aspecto de dinamismo do parlamentarismo também pode levar à instabilidade política. Nós sabemos que esse problema não ocorre no presidencialismo.
E a outra desvantagem diz respeito também à característica de não separação entre poderes, usando mais uma vez a linguagem do presidencialismo, que é o nosso sistema. Qual seria essa outra desvantagem, então? Bem, seria relacionada à própria essência do parlamentarismo, como vimos que é uma não separação total entre legislativo e executivo, usando, claro, mais uma vez a linguagem do presidencialismo, que é o nosso sistema. O eleitor, ele pode associar determinado partido a uma figura carismática que ele vai entender como a melhor opção para o governo. Ele vai imaginar que aquele personagem pode ser um futuro primeiro-ministro. E isso pode levar à construção de uma maioria no parlamento que sem essa figura não existiria. Bem, num sistema presidencialista, mesmo que houvesse esse candidato ao executivo, que é um personagem carismático, que tem apoio popular, ele poderia, no momento de governar, ser confrontado com uma maioria de outro partido no Congresso. O próprio fator de dinamismo, ou seja, um menor custo de transação política entre o governo e o legislativo, pode ser ruim também, porque você perde um cheque, uma forma de limitar os poderes do executivo. Diante dessas vantagens e desvantagens, como é que fica o Brasil no nosso cenário hipotético? Em primeiro lugar, mesmo nesse cenário hipotético, nós não podemos desconsiderar algumas exigências para implantar o parlamentarismo. A primeira delas seria uma ampla reforma política eleitoral, porque, lembrem, se o parlamentarismo possui como vantagem diminuir o custo das transações políticas, você precisa diminuir a fragmentação do corpo legislativo. Você não pode ter, em outras palavras, muitos partidos. Porque se você tem muitos partidos, e são esses partidos que vão formar uma maioria, e sem essa maioria você não tem estabilidade no parlamentarismo, vai aumentar o custo total de criação de uma coalizão. Para formar uma coalizão, você vai ter que ter custos, ou seja, você vai ter que pagar algum custo. Para entrar numa coalizão, você tem que ceder alguma coisa ou dar alguma coisa. Isso é política no mundo real. E com muitos partidos você aumenta esse custo total. Então é necessário uma reforma política para reduzir o número de partidos. E isso não ocorreu até hoje no Brasil. Nós temos muitos partidos acima da média do número de partidos de outros países. E finalmente, além disso, é necessário questionar, mesmo após essa reforma, ampla reforma eleitoral, política, ela teria apoio da totalidade da sociedade? Onde eu quero chegar essa é uma reforma tão profunda que ela exigiria uma ampla participação popular ou um amplo apoio popular. E num cenário de fragmentação social, portanto, ou de posições extremas que não conseguem chegar a um acordo, esse amplo apoio popular provavelmente não seria possível. Finalmente, a classe política brasileira já estaria pronta para os acordos que envolvem a formação dessas maiorias do parlamentarismo? Porque para formar uma coalizão ou uma maioria é necessário ceder. E além disso, depois de formar essas maiorias, a continuidade do governo depende da manutenção dessas maiorias. Então, caso exista no parlamento uma confusão muito grande, um desacordo muito grande entre os vários partidos, entre os vários representantes do povo, isso pode resultar no fim da maioria, e resultando no fim da maioria, a impossibilidade de continuar com o governo que existe. Ou seja, instabilidade política, que não é boa. E no fim das contas, questionar o fato de que a experiência em um sistema político, com um sistema político, depende do tempo. E as experiências que o Brasil teve no passado com o parlamentarismo
ou seja, por um breve período na década de 60 e durante o século XIX com o Império, elas não deixaram a experiência ainda viva, ou seja, uma prática ainda constante e nenhuma memória, na realidade, do funcionamento do parlamentarismo. Então, com isso, eu posso afirmar o fato de que a população politicamente ativa do Brasil, ela não tem experiência com esse sistema, ela seria testada, precisaria eventualmente aprender a lidar com política no interior de um novo modelo. Com isso, eu quero deixar o questionamento, que vocês acham que, para além dos políticos, para além da classe política, os nossos eleitores já teriam a maturidade para o parlamentarismo? Deixe isso nos comentários. E como sempre, lembre de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações e até a próxima!